Olá, seja bem-vinda a este episódio das conversas com a Marta. Hoje quero partilhar contigo uma experiência que mudou completamente o entendimento que eu tenho sobre tudo aquilo que eu ensino. Não foi numa meditação nem rituais de medicinas sagradas que eu programei viver. Foi um momento completamente inesperado e cotidiano. E de repente eu desapareci. E não foi metaforicamente. A compreensão de haver um eu a conduzir a minha vida simplesmente tornou-se real e visceral. Tornou-se carne. E o que ficou depois foi algo muito mais vasto do que qualquer coisa que eu tenha construído com a minha mente. E hoje eu quero falar-te e quero partilhar contigo sobre isso. Não propriamente como uma história pessoal, mas como um ensinamento, porque aquilo que aconteceu naquele momento revela ensinamentos sobre como a maioria de nós, incluindo eu, durante muitos anos, ainda está a viver a espiritualidade com o ego no lugar do condutor. Existe um fenómeno que, embora muita gente nomeia, poucos assumem. O ego espiritual. E não é o ego grosseiro, o da arrogância óbvia ou da competição. É muito mais sutil do que isso. E por isso imperceptível para muitos. É o ego que aprendeu a linguagem do despertar, da espiritualidade, a usar o controle para manter uma imagem polida. E como é que ele aparece? Na mulher que estuda tudo sobre os seus padrões, mas nunca se permite confrontar verdadeiramente com eles. Na mulher que sabe exatamente quais os seus trânsitos, os seus planetas, o seu destino e a sua expressão, ou se é manifestadora ou projetora, mas não consegue estar num relacionamento sem se perder. Ou na mulher que faz todos os rituais da lua, mas continua a pedir ao universo, como se estivesse a negociar com um superior hierárquico. Ou seja, ela tem muita teoria, mas pouca integração. Na verdade, não realizou quase nada de tudo aquilo que ela diz pela boca fora. E eu fui essa mulher, muita vontade de fazer o certo, de encontrar verdadeiramente Deus. Mas durante anos eu fui essa mulher muito bem informada espiritualmente, muito competente energeticamente nas minhas práticas, cheias de práticas no meu dia-a-dia, mas ainda a gerir tudo com a mesma estrutura mental de sempre. Só que com incensos e rituais e práticas. O que acontece quando o ego realmente deixa de estar no comando não é aquilo que a maioria das pessoas imagina. Não é paz imediata, não é luz e bling-blings. É primeiro uma desorientação e desorganização, porque a estrutura que organizava a tua percepção da realidade deixa de estar ativa. E o sistema nervoso não sabe o que fazer com isso. E no meu caso, a experiência mais poderosa em que isso aconteceu, porque já tinham acontecido várias vezes e duas delas muito intensas também, mas esta foi muito especial e foi durante uma imersão. Naquele dia eu acordei de manhã muito angustiada. Eu mal conseguia respirar e o ar parecia que não chegava ao meu cérebro. E havia algo que parecia estar a bloquear a passagem. Eu não conseguia comer. Fui para o jardim fazer algumas respirações para tentar oxigenar,
Tentei falar com 2 dos elementos da equipa, mas nenhum se mostrou disponível, e foi aí que eu percebi que aquela vivência era para eu experimentar sozinha. Eu não insisti mais e fui para a sala de meditação. Pouco depois começaram a chegar pessoas à sala, naturalmente, e eu nem conseguia abrir os olhos. Eu estava cada vez mais dissociada de tudo, inclusive do meu corpo, e já pouco ou nenhum controle tinha sobre ele. A meditação começou naturalmente e eu lembro-me de começarem alguns movimentos intensos que sacudiam totalmente o meu corpo e puxavam aquela energia para cima, e eu sentia fisicamente aquela espécie de bola de energia a empurrar a energia para cima, não sei explicar de outra forma, e passou pela barriga, lembro-me perfeitamente da sensação, passou pelo peito, pela garganta e expandiu e subiu para a cabeça, e aí o desconforto passou, na verdade passou tudo. Deixei de sentir o corpo e eu lembro-me que forçava de alguma forma mentalmente para testar algum controle sobre o corpo, mas já nem sabia onde começavam as mãos e acabava o nariz, ou vice-versa. E eu sentia-me totalmente dissolvida no nada. E percebi depois que havia uma energia gentil que me empurrava para aquilo que eu posso descrever como um vazio, um oceano de nada na minha frente. Escuro absoluto, nada, zero. E aí comecei a sentir algum medo. Eu percebi bem mais tarde que essa era a derradeira dissolução. Eu fiquei como que a negociar aquela travessia com um pouco de discernimento que ainda me restava. E foi quando eu percebi que eu não estava a respirar. Como é que aquilo era possível? Eu estava sem respirar há minutos e estava bem. Eu estive naquele momento e naquela negociação por horas. A meditação tinha iniciado por volta das 10h30, 11 horas talvez, e seriam 4 da tarde quando eu consegui ir para o quarto. Eu arrastava as pernas uma atrás da outra com as poucas forças que eu tinha naquele momento, e a percepção que tinha do corpo, que era quase nenhuma. Eu deitei-me e sentia-me completamente anestesiada. Não tinha pensamentos, completamente dissociada de tudo, e a verdade é que nada me preparou para o que estava para chegar a seguir. Eu estava a chegar à hora da próxima meditação e, mais recomposta, eu fui novamente para a sala. Para ser sincera, lembro-me muito pouco dessa meditação, eu estava totalmente fora de mim. Mas foi mais uma camada de todo o processo, e quando eu voltei para o quarto e eu decidi tomar banho, e aí aconteceu o inimaginável, honestamente. Eu estava tão absorta naquela bolha que eu dou por mim a falar sozinha sobre a criação e sobre o amor, e enquanto eu segurava o frasco do shampoo, e de um momento para o outro, eu percebi o frasco do shampoo como o universo e as bolinhas do frasco do shampoo como toda a criação. E eu sentia-me arrebatada, sem ar de tanto amor. Eu era com Deus, e Deus era comigo, e eu era Deus, e aquela era toda a minha criação. E eu amava toda a criação por igual. Amava cada ser, até os violadores e os agressores. Sim, amava-os todos, tanto. Amava cada borboleta, cada minhoca, o cão, o urso, cada pedra e cada folha de cada árvore. Eu estava sem ar de tanto amor. E pela primeira vez eu percebi que tudo o que existia é amor. A criação é pura emanação desse amor. O amor mais arrebatador, infinito e magnificente que existe.
Eu estava a ser esse amor. Ele estava a atravessar-me. Eu estava inundada dele. Eu era o observador e o objeto observado ao mesmo tempo. Como eu sentia amor e como me sentia amada, tudo ao mesmo tempo. E tudo se expandiu a partir daquele momento. Na palestra que aconteceu a seguir, cada palavra dita pelo professor eram códigos que desciam sobre mim e eu sentia essa vibração como códigos de light language na minha frente e a minha mão não parava de os desenhar. Eu estava em sintonia com tudo e com o todo, mas mal eu sabia que a experiência ainda não tinha acabado. Fui-me deitar e no dia seguinte, quando eu acordei, abri os meus olhos pela primeira vez na minha vida. Eu abri os meus olhos e lembro de olhar o teto e o topo do roupeiro que estava no meu ângulo de visão. E depois, quando desci o olhar e olhei o meu corpo, os meus braços, entrei em total êxtase. Eu tinha braços e tinha dedos e pela primeira vez eu os amei. Eu tinha braços e pernas e pela primeira vez eu os abençoei. Eu tinha rosto e olhos e boca e ouvidos e conseguia ver as maravilhas do mundo e tanta beleza que ele contém. Eu podia sentir o abraço de outros como eu. E ouvir a sua voz e ouvir o som dos pássaros e o som do vento. Que bênção tamanha é esta! Que dádiva! Toda a criação é uma grande bênção. E pela primeira vez correu amor pelas minhas veias. E eu senti amor no meu corpo e pelo meu corpo. E eu percebi que eu estava finalmente, realmente, a curar a falta de amor que eu tinha tido desde que eu nasci. Eu nunca tinha sentido amor na vida até aquele momento. E passaram 5 meses. E eu passava a vida a pregar sobre o amor e sobre tudo aquilo que ele me mostrou. Eu larguei mentorias, os cursos, os alunos, até a família. E me dediquei a Deus, a ficar com Ele. E o que ficou depois dessa experiência foi uma clareza que não vinha do pensamento, vinha de um outro lugar. E esse lugar pode chamar de consciência, de presença, de self. Eu chamo Deus, porque eu sei o que eu vivi. E nesse lugar não precisas gerir nada, tudo já é. Como é que se aplica isso no dia a dia? Quando o ego conduz, há sempre uma tensão de fundo muito presente, não é? Mesmo quando as coisas correm bem, há sempre uma vigília constante. Eu estou bem. Será que eu estou bem? Será que eu estou no caminho certo? E se eu perder tudo aquilo que eu construí? E se não correr bem? Se não for aceite? Quando começas a viver a partir do coração, não digo que o ego desaparece totalmente, isso seria mentira. Mas quando ele deixa de ser o centro, a tua qualidade, há uma qualidade diferente nas tuas decisões. Não as tomas com menos atenção, tomas com menos medo. Até que quando estás em maior sintonia com o coração, tomas com certeza. Na astrologia védica, esta passagem está muitas vezes mapeada nos dashas, nos períodos planetários. Saturno ensina-nos exatamente isso, a diferença entre construir com medo de perder e o medo. E o construir
com uma expressão natural. A expressão natural de quem somos. A essência de quem somos. Agora quero que penses comigo. Em que área da tua vida, o teu ego, está a usar linguagem espiritual para continuar a manter o controle de sempre? E pode ser nos relacionamentos. Eu estou a trabalhar os meus padrões, dizes, enquanto continuas a escolher o mesmo tipo de homens. Ou pode ser no teu negócio, na tua carreira. Eu estou a alinhar-me com a minha missão, dizes, enquanto na verdade tens medo de te mostrar a sério. E eu conheço bem desse medo. E pode ser na tua prática espiritual, onde cada ferramenta nova é uma nova forma de adiar o encontro real contigo mesma. E eu não te quero dizer isto para criar culpa. Eu digo-te porque eu reconheço esse lugar. Por mim e pelas milhares de pessoas que eu já acompanhei. E porque a passagem não é através da crítica, é através de reconhecimento sereno e sincero. Se quiseres, pega agora no caderno e pausa o vídeo para te dar o tempo que precisas e escreve. Onde é que eu ainda estou a gerir em vez de confiar? Ou então, se preferires, não precisas de responder já, deixa só a pergunta assentar. Mas há uma coisa que eu quero dizer neste vídeo. Quero deixar aqui, hoje. Existe em ti um lugar que nunca foi ferido, que nunca precisou de ser curado ou corrigido ou melhorado. É um lugar que não carrega história, que não tem padrão, não tem karma. Esse lugar não é o resultado de conquistas espirituais. É o que és antes de qualquer história começar. O trabalho que podes fazer, ou o autoconhecimento, com a astrologia, ou a cabala, ou a psicogenealogia, ou meditação, ou yoga, ou mentorias, não é para chegares a esse lugar. É para removeres o que ainda se esconde da tua percepção. Porque ele já está lá. Ele sempre esteve lá. E sempre estará. Se este episódio ressoou, deixa o teu comentário. Eu vou adorar ler a tua partilha. E partilha com outra mulher que achas que precisa de ouvir isto. Porque reconheces nela o que também reconheces em ti. Esta semana, no Telegram, eu vou colocar uma pergunta que será diretamente ligada a este tema e vamos ter um espaço de partilha sobre como o ego espiritual se disfarça nas nossas vidas. Se ainda não estás no grupo, eu vou deixar ficar o link na descrição. Já lá estão quase 150 mulheres à tua espera. E se estás a ouvir no Spotify, obrigada por estares aqui. A próxima semana eu vou trazer um tema que também lhe é muito próximo, que são os padrões de relacionamento, mas vistos através da lente da psicogenealogia. Vemo-nos lá. Até para a semana.